Bom dia a todos. Cumprimentava todos os presentes, incluindo também os que estão a participar online. Não podia deixar de cumprimentar a direção da Fundação, a direção do IPV, também a direção da Escola Superior de Saúde e um cumprimento também muito especial a duas pessoas aqui presentes. O Sr. Professor Saclarides foi um professor e um mestre para mim, o seu dossiê, não sei se se lembra, na elaboração do dossiê, e o Sr. Professor Correia de Campos. Em relação ao Sr. Professor Correia de Campos, um viziense, eu não posso deixar, por causa da intervenção anterior, de dizer o que é que já o Sr. Professor, na década de 90, trouxe e tinha projetado na altura para Viseu. Era já, falava-se muito na Faculdade de Medicina de Viseu, mas o espírito do trabalho do seu professor, coordenou aqui em Viseu, era do Instituto de Ciências da Saúde, numa perspectiva de uma escola de saúde integrada. Tudo aquilo que aqui foi apresentado como uma necessidade hoje de escola de saúde integrada era a proposta do seu professor na altura para Viseu, que por vicissitudes conhecidas não foi levado. Já podíamos ter a tal escola, a escola de saúde integrada, que hoje se diz que é tão necessária em termos de formação. Também cumprimentava os seus autarcas presentes, que vão deixar de ser parceiros e vão ser protagonistas também na área da saúde. Cumprimentava todos e começava por agradecer este convite e felicitava os órgãos sociais da Fundação e a Escola Superior de Saúde pela realização dos Estados Gerais em termos de transformar o CNS. O CNS, que havia alguém que dizia que era a trave mestra do Estado Social, e quem dizia isto foi o fundador, um dos fundadores do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. António Arnold. Não posso também deixar de elogiar a Fundação e deixar de elogiar fundamentalmente pela sua perseverança, pela preocupação genuína que tem em relação ao agravamento da desagregação do CNS. Os contributos que têm dado ao longo de todos estes anos, para a melhoria da eficiência, da eficácia, da equidade e da qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Procurando também sensibilizar a sociedade, os profissionais de saúde, também os decisores políticos, na defesa do direito à saúde e, fundamentalmente, na necessidade de haver uma maior participação pública na saúde. Em relação à saúde pública, e para ser rápido, é uma área indispensável para a saúde e bem-estar das populações. E por isso faz todo sentido este painel numa época de mudança. Em que está em curso uma nova ou retocada arquitetura do Serviço Nacional de Saúde e um processo também de transferências que esperamos não sejam só de problemas para as autarquias locais. Nesta fase, entendemos que é urgente a discussão e a reflexão sobre a saúde pública, a sua missão e também a transformação do Serviço de Saúde Pública, como aqui já foi referido, podemos hoje contar com o saber, a experiência e a qualidade dos oradores, que conheço muito bem, quase me atrevo a dizer, temos uma nova geração para os novos desafios de uma nova saúde pública. Por isso, é uma nova geração para os novos desafios de uma nova saúde pública. E, por isso, passo a apresentar os oradores que temos hoje aqui conosco. É a doutora Sara Dias, que é médica de saúde pública, é também autoridade de saúde e é vogal do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Não Lafões. É o Dr. Gustavo Tato Borges, que é médico de saúde pública e é presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. E a sua enfermeira Patrícia Martins,
que é especialista em enfermagem comunitária e membro da direção da Ação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública. E rapidamente, como a doutora Ana pediu, Escovão, tem a palavra a doutora Sara Dias. Bom dia a todos. Não sei se me conseguem ouvir bem. Penso que sim. Ora, acho que está ok. Em primeiro lugar, gostaria muito de cumprimentar especialmente o senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, a senhora Diretora da Escola Superior de Saúde de Viseu, na pessoa da doutora Maria de Belém Roseira, do professor Vítor Ramos e da professora Ana Escoval, cumprimentar toda a direção da Fundação para a Saúde e para o SNS, e também a doutora Mara Almeida, enquanto vereadora do município de Viseu. É um privilégio poder ter sido integrada neste laboratório de ideias, com o qual tive a oportunidade de, mais do que partilhar as ideias, de apreender e compreender as ideias que também foram felizmente partilhadas comigo. Cumprimentaria também o Dr. José Mota Faria, bem como os restantes colegas da mesa. Bem, apesar de estarmos aqui para falar do futuro, nada como revisitar o passado para podermos melhor planear o futuro. Apresento neste slide alguns marcos da reforma em termos dos cuidados de saúde e, sobretudo, no que diz respeito à saúde pública. Não viso, claro, traduzi-los todos, mas sim aqueles que nos pareceram mais importantes. Desde logo, em 1971, as reformas do professor Arnaldo Sampaio e do professor Gonçalves Ferreira, que disseminaram os centros de saúde a nível nacional, como modernização das instalações e das infraestruturas, e nestes centros de saúde, os médicos de saúde pública, a carreira que, entretanto, foi criada a par das carreiras hospitalares, tinha um papel de decisão e de gestão muito importante. Claro, acompanhados sempre pela multidisciplinaridade necessária, que inclui também enfermeiros de saúde comunitária e os primeiros profissionais relacionados com a saúde ambiental. Não podemos esquecer que nesta época, em 1965, já tinha sido criado o nosso Programa Nacional de Vacinação, já estava em franca implementação, com grande sucesso, e que veio a revolucionar o padrão epidemiológico da morbimortalidade, que, por si só, é também um dos grandes desafios para a saúde pública, a adaptação às constantes mudanças que o padrão epidemiológico vai sofrendo. 9 anos depois, em 8 anos, aliás, em 1979, nascia o nosso precioso Serviço Nacional de Saúde como garantia de equidade no acesso aos cuidados de saúde e também de universalidade de intervenção em termos dos programas de promoção da saúde e de prevenção da doença. Apesar de não estarem no slide, não podia deixar de destacar estes dois marcos históricos. Indo mais para a frente, é de salientar a reforma da Missão para os Cuidados de Saúde Primários, que surgiu, teve o seu culminar em 2008, com a publicação do Decreto-Lei que define a reorganização dos serviços de saúde, nomeadamente com a constituição dos agrupamentos de centros de saúde, nos quais a Unidade de Saúde Pública passou a ser uma das unidades funcionais. Neste aspecto é de salientar que, apesar deste decreto de 2008 ter, de certa forma, espartilhado as competências das unidades funcionais dos centros de saúde, cada vez mais se preconiza que hoje em dia sejam feitos planos de ação comum por centro de saúde, em que se congreguem os esforços de todas as unidades funcionais no sentido de dar a resposta, dentro das suas competências, à mesma população que servem. Entretanto, em 2016, surgiu a vontade da criação da Comissão para a Reforma da Saúde Pública, que foi criada. Foram criadas várias subcomissões, foram elaborados vários documentos, foi feita inclusivamente propostas de lei. Posteriormente, houve novas comissões para a reforma que foram criadas e que novamente voltaram a revisitar e a criar novos documentos, que, entretanto, a sua aplicabilidade prática ainda não está consolidada. No entanto, são instrumentos, é um grande acervo documental que importa revisitar à luz do novo enquadramento legal e dos novos desafios. Não podemos esquecer que, entretanto, em 2020, surge-nos um desafio à escala mundial sem precedentes e, sobretudo, para os serviços de saúde pública. Foi a pandemia Covid-19,
posteriormente seguida também, porque não nos podemos esquecer da crise humanitária que foi os conflitos armados na Ucrânia e que também vieram trazer muitos desafios à reorganização dos serviços de saúde pública. Mas, como se costuma dizer, é dos maiores desafios que surgem as maiores oportunidades. Portanto, seria agora um momento de, com a experiência que temos, com as vulnerabilidades que foram postas a descoberto pela pandemia e por todos os desafios, pensarmos numa nova reorganização. Não podemos esquecer, entretanto, dois marcos fundamentais no presente que temos, que é o novo Estatuto de Serviço Nacional de Saúde, publicado em agosto do ano passado, que destaca um artigo específico para os serviços de saúde pública, destacando naturalmente o seu papel na vigilância, no diagnóstico de saúde, no planeamento de intervenções e na proteção da saúde da população, que são, sem dúvida, as áreas fundamentais da saúde pública. E destaca também a necessidade de uma autonomia e independência técnica. Como aqui já foi falado, temos também, e não nos podemos esquecer, da descentralização de competências. Se por um lado são uma grande oportunidade para trazer a saúde pública e os cuidados de saúde para a comunidade e envolver a comunidade na própria definição de políticas de saúde, não nos podemos esquecer que também poderão constituir uma ameaça, sobretudo para uma unidade de saúde pública que, em muitos dos ACES, tem que abranger vários concelhos e tem que articular recursos com vários municípios. Aqui o que destaco mais em termos da transferência de competências é algo que, apesar de não estar na lei antes, já era feito, que é as parcerias estratégicas no desenvolvimento de programas de promoção da saúde e da adoção de estilos de vida saudáveis. E aqui não posso deixar de referir o exemplo do nosso município de Viseu, que desde 2007 tem implementado um projeto de envelhecimento ativo, do qual o ACES de Lafões é parceiro, bem como também o Instituto Politécnico na sua Escola Superior de Saúde e Escola Superior de Educação. Ou seja, esta parte da transferência de competências era, acredito eu, feita na maior parte do país. Mas agora temos um novo desafio, que é a generalização do modelo de unidades locais de saúde. E como encaixar a saúde pública nos novos desafios e no novo modelo. Nós não pretendemos aqui trazer nenhuma receita mágica, não a temos. O importante é trazermos aqui alguma reflexão. Nenhuma das alternativas é isenta de desvantagens. Todas elas podem ter as suas vantagens e era isso que eu gostaria de partilhar convosco. Então, pensando num serviço de saúde pública completamente fora das unidades locais de saúde, poderia ter como vantagem a questão de ser integrado em estruturas da comunidade, ter uma maior proximidade das estruturas do poder local, ter uma equidistância tanto do setor público de saúde, mas também do setor privado e social, ter recursos próprios e hierarquias próprias, mas, no entanto, poderia trazer algumas desvantagens. E saliento o facto da importância da saúde pública estar devidamente representada nos órgãos de decisão do Serviço Nacional de Saúde, em termos da definição de prioridades e definição da intervenção a ser adequada ao diagnóstico da situação da população. Então, se pensarmos agora nos serviços de saúde pública integrados nas unidades locais de saúde, podemos aqui pensar também em várias alternativas. Por um lado, neste momento os serviços de saúde pública estão integrados nas unidades locais de saúde, mas como estando incluídos nos cuidados de saúde primários. Aliás, o próprio Estatuto de Serviço Nacional de Saúde, apesar de referir a necessidade de independência e autonomia técnica, mantém ainda, quando fala da estrutura dos agrupamentos de centro de saúde, a unidade de saúde pública como uma unidade funcional dos ACES, dos cuidados de saúde primários. Então podemos pensar aqui os serviços de saúde pública como um departamento independente de uma unidade local de saúde, com a sua autonomia, mas que estaria sempre condicionado, obviamente, a um conselho de administração. Isto permitiria não só o acesso a dados de saúde, porque as unidades locais de saúde é onde o nosso Serviço Nacional de Saúde é implementado e onde se deseja que a nossa população recorra na sua maioria, sendo que os dados de saúde, de morbilidade associados a este tipo de cuidados é fundamental para conseguir fazer um diagnóstico de situação, que é a pedra basilar dos serviços de saúde pública.
Por outro lado, se adicionarmos a esta equação a função da autoridade de saúde, torna-se mais complexa um pouco ainda a escolha. É certo que hoje em dia a função da autoridade de saúde tem a sua hierarquia própria, definida em decreto de lei, mas a verdade é que a autoridade de saúde, para funcionar, precisa de recursos. Não é o médico que é nomeado autoridade de saúde sozinho que vai conseguir tomar as decisões e implementar as medidas. Precisa de recursos. E onde é que estão esses recursos? Estão dependentes de outras hierarquias. E isto, por vezes, pode tornar difícil precisamente esta implementação. Daí que é muito importante, no que se vier a planear, considerar todas estas situações. Aqui volto a salientar a importância de, efetivamente, independentemente do local onde venham a ser colocados os serviços de saúde pública, ser garantida a representatividade da saúde pública nos órgãos de decisão. Isto já acontece nos cuidados de saúde primários, através da função do vogal de saúde pública no Conselho Clínico e de Saúde, que tem como missão precisamente orientar o planeamento das intervenções, até mesmo a contratualização para a obtenção de resultados em saúde, coincidentes com os programas prioritários do Plano Nacional de Saúde e do Plano Local de Saúde. Nós não temos a receita, é facto, mas gostaríamos de vos deixar aqui alguns ingredientes que se consideram que são fundamentais para que, qualquer que seja a reforma que venha a acontecer, os serviços de saúde pública possam ir a bom porto. Desde logo, os recursos. Eu coloquei isto em primeiro lugar, talvez pela condicionante de eu estar num serviço de saúde pública local e me aperceber que efetivamente são decisivos. É importante termos recursos humanos que estejam perfeitamente capacitados, que seja garantida a interdisciplinaridade e que todos eles possam ser ativados e estejam em nível de prontidão para as situações imprevisíveis que diariamente nos vão acontecendo. E quando falo de recursos, não é só médicos, enfermeiros, técnicos de saúde ambiental, é também administrativos, assistentes técnicos, assistentes operacionais, indispensáveis para o apoio logístico. Depois, claro, os recursos materiais. Não há nenhum serviço de saúde pública que vá funcionar se estiver sempre dependente da partilha de recursos já escassos com outras unidades. E recursos tão simples como ter viaturas, ter um laboratório disponível, ter infraestruturas disponíveis, tudo isto é fundamental para garantir o sucesso da atuação em saúde pública. Depois, outra área crucial é o acesso à informação, acesso a dados em saúde. E isto está totalmente dependente com a existência de um sistema de informação adequado. Falar sobre o sistema de informação adequado em saúde pública quase que dava origem a outro laboratório de ideias, porque é de tal forma complexo e deve ser alvo de uma intervenção. A autonomia, que já se prevê, mas uma ação, uma agilização das respostas em saúde pública que venham a ser necessárias. Depois também a necessidade de existirem orientações e harmonizações nacionais uniformes. É óbvio que têm que ser adaptadas à realidade de cada população, mas é muito importante que haja uma partilha de boas práticas a nível nacional que possa ser uniformizada. Sem isto, cada serviço de saúde pública pode correr o risco de não estar a potencializar toda a intervenção que pode ter. Daí que seja fundamental garantir esta situação. Depois é importante, como já foi dito, manter a representatividade nos órgãos de decisão e uma das mais importantes e que já é feita é a articulação com as estruturas da comunidade, com o poder local, com o setor social. É demasiado importante e não só em termos de verticais, digamos assim, mas sobretudo envolver as pessoas na decisão, no diagnóstico de situação e na implementação das medidas necessárias à melhoria do estado de saúde da população, à obtenção de ganhos em saúde e ao bem-estar da nossa população. Da minha parte, era o que eu tinha para vos apresentar. Agradeço a atenção. Doutor Sara Dias, muito obrigado pela sua intervenção, pelos alertas que nos deixou e pelo pragmatismo, serenidade e a convicção com que transmitiu as suas ideias. Tem agora queria a palavra do Dr. Gonçalo Tato Borges.
Ora, bom dia a todos. Antes de mais, permitam-me fazer aqui alguns comentários de felicitar a Fundação exatamente por este desenvolvimento de trabalho, de ter-se dedicado à saúde pública, que é algo que é para nós extremamente importante, porque normalmente fica sempre meio esquecida para trás, e cumprimentar o professor Vítor Ramos, a professora Ana Escobar, o professor Constantino, o professor António Correia de Campos, pelas iniciativas e pelos ensinamentos que foram dando e que eu tanto tenho aprendido também com vocês. Também cumprimentar a casa, é sempre da ordem, e cumprimentar duas pessoas especiais que não estão à espera que eu lhes dedique uma palavra, mas porque, como eu fui aqui interno em Viseu durante um tempinho, não podia deixar de cumprimentar o professor Malta Faria, que na altura fomos colegas, e eu interno, e eu especialista, e a doutora Conceição Casimiro, a atual coordenadora da unidade, foi minha orientadora de formação, e que é um gosto poder estar aqui com vocês. E também daqui a uma semana, quando nos encontrarmos no Congresso Nacional de Médicos de Saúde Pública, que também vai ser um prazer, também aqui, curiosamente, em Viseu. Dizer-vos que eu devia ter falado com a doutora Sara antes, porque há aqui coisas que vão se repetir, mas eu vou tentar ser dinâmico e não demorar muito tempo, porque de facto temos coisas que coincidimos. Só para vos dizer que rapidamente quero abordar estes 5 pontos de uma forma muito ágil, porque depois o objetivo é que nós podemos conversar, e agradeço estar aqui, gente jovem também ainda na plateia, porque também ajudam a pensar isto de maneira diferente, e as pessoas mais experientes que nos ajudam a olhar para o passado de uma forma muito importante. Eu vou também ser um bocado livre e vou aproveitar o facto de ter ouvido a anterior palestra para também lançar desafios relativamente à saúde mental, já que isto hoje é um contexto alargado de tópicos. Começar por dizer que quando falamos da designação dos serviços locais de saúde pública, nos textos da Fundação está colocado serviços locais de epidemiologia e saúde pública. E diria que, sendo a epidemiologia uma das áreas, exatamente, que a saúde pública abrange, não queria passá-los todos uma só vez, queria dizer que não é a única ciência que é aplicada, a única técnica que é aplicada e que faz parte do léxico da saúde pública. E, portanto, quando nós nos olhamos para um nome de um serviço e lhe colocamos uma determinada chancela, estamos-lhe a dar um objetivo paradigmático ou prioritário de intervenção. Ora, a epidemiologia é extremamente importante, mas as técnicas de consenso de grupo para o planeamento, para a definição de prioridades, a capacidade de organização, de estabelecimento de intervenções populacionais, a comunicação para a saúde é extremamente importante e, cada vez mais, as parcerias que se instituem e a autoridade de saúde são diversas ferramentas que a saúde pública usa e que, portanto, não deixam de ter o seu espaço e não deixam de ser tão importantes quanto a epidemiologia, e por isso eu creio que chamar-lhes de epidemiologia acabamos por, se calhar, focar-nos demasiado numa área, e um serviço local de saúde pública ou um departamento local de saúde pública será sempre uma designação mais abrangente e mais correta para estes serviços. Relembrar que os serviços de saúde pública têm uma missão, a qual podemos questionar-nos se tem sido, de facto, apoiada no sentido de poder corresponder à mesma. Porque podemos assumir uma missão e cumprir com uma missão, e estarmos ao nível daquilo que essa missão exige dos serviços, precisamos de várias coisas, e aqui a doutora Sara Dias já deu algumas ideias, e que de facto ao longo das últimas décadas não têm sido dadas. E quais são, então, qual é a missão dos serviços de saúde pública? Primeiro, é conhecer a sua realidade, é ser um observatório de saúde. Uma estrutura que conheça de uma forma muito concreta a população a que serve e que permita priorizar problemas, trabalhar com os parceiros da comunidade, trabalhar com as pessoas com quem vamos a seguir, em quem vamos intervir e com quem vamos intervir, no sentido de estabelecer prioridades e planear. E para conhecer precisamos de várias coisas. E uma doutora Sara já disse, eu também vou falar à frente, de um sistema de informação em saúde pública, que nunca existiu. Nós vamos buscando dados, há trabalhos feitos a nível regional e até nacional de procura de uniformização de contextos de dados e de trabalho e de evidência, mas que, de facto, o nível local precisa de mais capacidade e autonomia para poder trabalhar. Este é um observatório que deve funcionar ao longo de todo o ano e não apenas concentrado em determinadas áreas. O planeamento em saúde, como já vos falei, em que nós priorizamos e trabalhamos com os nossos parceiros no sentido de irmos ao encontro das necessidades da população, necessidades técnicas que nós definimos, mas também necessidades sentidas. Eu podia dizer, e costumo dizer, não está aqui dito, mas eu sou atualmente coordenador da Unidade de Saúde Pública de Gondomar. E no meu dia-a-dia lido com internos do ano comum, internos da especialidade, internos de medicina geral e familiar que lá passam, alunos de medicina e de outras áreas, e costumo dizer-lhes que a saúde pública sabe muito bem quais são os 3 principais determinantes de saúde que podiam mudar de uma forma radical o nível de saúde da população.
A alimentação saudável, exercício físico e o tabaco. Se nós trabalhássemos estes 3 elementos de uma forma cabal, os restantes iriam sendo ajudados. Claro que teríamos sempre de dedicar atenção à saúde mental, teríamos sempre de dedicar atenção a muitas outras áreas, mas teríamos uma subida do nível de saúde da população de uma forma drástica. Mas a população olha para a alimentação saudável como um objeto muito caro, olha para a prática de exercício físico como impensável, porque eu tenho 2 ou 3 trabalhos, não tenho tempo para dedicar a estas áreas, não tenho tempo dedicado a mim próprio, portanto, como é que vou dedicar ao exercício físico? E o tabaco, não vou fumar até aos 100 anos e morrer de outra coisa qualquer, o tabaco não é importante. E, portanto, se nós obrigarmos a população a seguir este caminho, não vai funcionar. Precisamos de ouvir o que eles pedem. E este planeamento em saúde é exatamente para isto. É para definir estas prioridades com eles. A vigilância epidemiológica é outra das missões e esta, se calhar, é aquela que temos conseguido cumprir de uma forma mais cabal. Vigiar o aparecimento de doenças transmissíveis, como elas ocorrem dentro da população, como elas se alastram e intervir para evitar que tenham um impacto grande na saúde da população. E o exemplo maior foi a Covid-19, que, não tendo recursos para resolver, fizemos o melhor possível e até tivemos alguns resultados interessantes, pelo menos durante algum tempo, em Portugal. A investigação em saúde pública era uma área fundamental de ser desenvolvida a nível local e não tem sido. Não temos tempo, não temos recursos, não temos possibilidade, muitas vezes, de investigar aquilo que gostaríamos e de trabalhar com as estruturas da comunidade para o fazer. A qualidade em saúde é uma missão da saúde pública. Saber que temos intervenções que são efetivas, que vão chegar à população, que vão produzir resultados e que temos uma excelência na prática dos serviços de serviços prestadores de saúde que prestamos à população. Mais uma vez, uma área que continua a ficar um bocadinho fora da saúde pública e que não tem sido possível trabalhar como queríamos. O tema da One Health, já estou aqui a incluir outras missões separadas da saúde pública, mas que se envolvem, obviamente, nesta área da One Health. A proteção e a promoção da saúde, a prevenção da doença, a área da saúde ambiental, o combate das alterações climáticas, a parte da colaboração com a medicina veterinária para a atenção à saúde dos animais que impacto têm connosco, e até mesmo a questão da promoção da saúde nas suas diferentes vertentes, saúde mental, nutricional, atividade física, etc. Educação para a saúde, literacia em saúde, tudo isto são áreas que continuamos à espera de conseguir trabalhar de uma forma muito cabal, porque não temos, efetivamente, recursos por aí. Necessitamos. A comunicação da saúde. A saúde pública deveria ser a entidade que mais depressa comunica com a população. Comunica para a sua população. Lisboa, a DGS, o Dr. André já cá não está, meu colega de internato, uma pessoa de quem eu gosto muito, mas já cá não está, a DGS tem uma visão da saúde da população nacional. Fala para Portugal. Mas eu, em Gondomar, tenho condições muito específicas que gostaria de abordar com a minha população. Eu tenho que ter essa capacidade de poder abordar. A doutora Sara, aqui em Viseu, e a doutora Conceição, também têm coisas específicas que querem trabalhar. Porque é que eu não tenho mais ferramentas para comunicar? Era algo que era extremamente importante. Comunicação técnica, científica e de saúde pública. E, por fim, este trabalho de parcerias na comunidade, que durante muito tempo ficou sempre olhada como desnecessária, se calhar não tão importante. Os médicos de saúde pública querem ficar na dianteira e tomar as rédeas e mostrar-se como os mais importantes, quando, na realidade, o trabalho é de junção de esforços, capacitação e interajuda para chegarmos mais longe. Com esta transferência de competências, poderemos vir a ter um maior papel nessa área, mas isso também implica muito a visão que têm as pessoas que estão a nível local, não só na saúde, mas também nos nossos diferentes parceiros. Estas parcerias na comunidade podem então ser, e aqui a saúde pública, antes de passar, posso passar já, para os serviços de saúde pública do futuro, que era aquilo que queríamos trazer mais para aqui. Eu diria que os serviços de saúde pública do futuro têm que passar por um processo de transformação digital. Têm que ser cada vez mais automatizados. Têm que ser cada vez mais capazes de agregar informação de diversas informações, diversos pontos de informação, dados de diferentes pontos de informação, de maneira a organizá-los, interpretá-los e trazer para os decisores, para os stakeholders, para os parceiros, aquilo que são informação em saúde concreta que eles possam trabalhar. E aqui também uma questão muito importante para a inteligência artificial, que vai cada vez mais ser uma arma e uma ferramenta importante para integrar nos nossos serviços. Precisamos ter uma força de trabalho em saúde pública multidisciplinar, altamente qualificada, competente e possivelmente até especializada. A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública tem dito já há várias décadas que as unidades de saúde pública não devem ficar-se apenas por ter médicos, enfermeiros, técnicos de saúde ambiental e assistentes técnicos. Têm que também ter psicólogos, têm que ter nutricionistas, têm que ter assistentes sociais, têm que ter sociólogos,
têm que ter juristas, têm que ter uma carrada de outros profissionais que não precisam de ser muitos, não precisam de ser bons, para podermos integrar todas estas informações e trabalharmos de uma forma articulada depois com os restantes parceiros da sociedade. Obviamente que esta competência e este ganho de conhecimentos vai levar a que, possivelmente, na nossa especialidade médica, haja a necessidade de criar subespecializações. Subespecializações em áreas muito concretas que permitam chegar, efetivamente, a um trabalho mais dirigido para aquilo que é necessário. E da junção desta força de trabalho mais competente e mais especializada e deste sistema de informação digital, ágil, rápido e eficaz, nós podemos partir para intervenções muito mais dirigidas, onde efetivamente são necessárias e não tão macro, aplicadas de uma forma tão macro e igual em todo o ACES ou toda a ULS. Eu posso dar o caso, do exemplo da minha futura Unidade Local de Saúde, que é a Unidade Local de Saúde de Santo António, que vai juntar o Porto Ocidental, portanto o lado oeste do Porto, com o Gondomar, que fica do outro lado, do lado este do Porto. E, portanto, duas realidades muito distintas. Se nós formos aplicar na ULS os mesmos programas da mesma forma, nós vamos ter resultados muito diferentes. Num lado vão ser desperdício de recursos, no outro lado vai valer a pena. E, portanto, nós precisamos de cada vez mais saber discernir esses lugares e este trabalho é necessário fazer a nível local, de uma forma muito, muito real. Depois, ter a capacidade de, usando todas estas ferramentas, saber olhar para os diferentes caminhos de intervenção, diferentes caminhos de futuro e decidir, saber priorizar os caminhos mais eficazes. Saber quais são as intervenções que vão fazer mais sentido e que vão, de facto, trazer resultados em saúde, porque isso é o caminho a seguir. Porque existem muitas formas de intervir. É preciso perceber quais são aquelas que, efetivamente, valem a pena na nossa realidade mais local. E também a capacidade de unir esforços num único sentido. Unir esforços entre todos os parceiros da sociedade e aqui então o tal desafio da saúde mental. A saúde pública pode ser este parceiro muito concreto para a união de esforços e a integração de cuidados entre o nível hospitalar, o nível de cuidados de saúde primários, com os nossos parceiros na sociedade, ao nível da saúde mental e não só, que permitam de facto que trabalhemos todos em conjunto para um único objetivo. E esse único objetivo que a saúde pública concorre é mais e melhor saúde. Uma saúde mais forte, para que possamos olhar para aqueles indicadores que o professor Manuel nos mostrou na anterior apresentação, de nível de vida, de diferença média de vida aos 65 anos excelente, mas com qualidade de vida excelente. Não nos interessa nada morrer aos 100, se desde os 70 estamos acamados. Queremos morrer aos 90 e aos 85 ainda estávamos ativos. Claro, quando falamos dos serviços de saúde pública do futuro, e eu não pus este slide de propósito, temos que perceber que os serviços de saúde pública não são só de nível local, são de nível nacional e regional. E por isso gostei muito de ouvir o Dr. Miguel Xavier dizer, o coordenador do Programa Nacional de Saúde Mental, que de facto é necessário haver estes 3 níveis de estrutura. Em Lisboa, de facto, não têm o conhecimento de todas as realidades locais e os níveis regionais conseguem ter essa proximidade e depois, obviamente, a nível local é importante. E porquê é que digo isto? Porque há uma tentativa pensada por este Executivo do Governo de criar uma separação dos poderes da saúde pública e transformá-la em 2 agências diferentes, a Direção-Geral da Saúde e uma Agência de Promoção da Saúde, cujos contornos ainda são muito vagos e ainda não sabemos o que é que vai acontecer, e depois acabar com o nível regional. Ficar só nacional e local. Ora, nós achamos que isto é um erro e é um problema. Porque vamos aumentar o número de cabeças que mandam na saúde pública, as unidades não vão saber a quem é que vão ter que reportar, vai haver um espartilhar de trabalhos e de direções e não queremos isso, queremos uma estrutura única que possa, de facto, orientar e fazer aquele papel que está ali nesta setinha azul, que é este unir de esforços todos no mesmo sentido. Se forem várias cabeças a mandar, não vamos conseguir trabalhar da mesma maneira. E criar este nível nacional, regional e local exatamente para fazer estas diferenciações. Sendo que esta estrutura hierárquica nacional de saúde pública tem que ser muito mais ágil do que aquela que é agora. Ter mais autonomia, mais capacidade de intervenção e mais rapidez de decisão, que é algo que gostaríamos de ver no futuro. O que é que acontece agora? Quando passamos numa ULS, os cuidados de saúde primários absorvem a saúde pública aqui, neste cantinho. Eu acho que vou fazer aqui uma... Onde é que ele está? Não sei. Vocês conseguem ver. Aparece aqui nos cuidados de saúde primários, no cantinho, a unidade de saúde pública. Quando nós pensamos na organização dos serviços de saúde pública antigamente, com cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, fazia sentido, porque estávamos perto da comunidade e, portanto, tínhamos que estar nos cuidados de saúde primários. Neste momento, criando uma estrutura de ULS, aquilo que faz sentido é que nós passemos a estar como um departamento transversal da ULS, equidistantes dos cuidados primários e dos cuidados hospitalares, trabalhando em parceria com ambos.
Aqui concordo com aquilo que a doutora Sara Dias estava a dizer, existem várias possibilidades, mas eu digo que a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública apoia esta realidade. Que os cuidados de saúde primários, que os cuidados de saúde pública, o Departamento de Saúde Pública, fique dentro das unidades locais de saúde para permitir não só o acesso a dados, mas uma mais fácil integração das parcerias e dos cuidados dentro da ULS. É como nós pensarmos, nós estamos dentro de um condomínio, nós temos o nosso condomínio habitacional e nós decidimos quem são as pessoas que entram. E ser-nos imposto que vem alguém de fora dar contributos e mandar na nossa casa, torna-se um bocado difícil de aceitar. Ora, se formos todos dentro da mesma casa, trabalhamos melhor, conhecemos melhor e essas diferenças são ultrapassáveis de uma forma mais rápida. Além de que criar uma estrutura vertical única e independente da saúde pública corre o risco de poder um dia ser fechada a torneira do seu financiamento e ela desaparecer de uma forma muito rápida. E, portanto, tendo uma estrutura nacional e regional independente, rápida e ágil e uma estrutura local que está nos cuidados da ULS, faz-nos para nós todo o sentido. Mas há premissas e essas partilhas com a doutora Sara Dias. Tem que haver uma independência relativamente ao poder político e uma autonomia técnica que nos permita trabalhar naquilo que efetivamente é significativo para a saúde pública. Acesso a dados em todos os níveis, com os tais sistemas de informação adequados a todas as nossas funções dos serviços de saúde pública. Uma proximidade grande à comunidade para estas parcerias interinstitucionais e multidisciplinares. Serviços de saúde pública que consigam dar resposta às funções essenciais de saúde pública, mas para isso que tenham os recursos humanos necessários que a doutora Sara também já tinha falado. Alinhamento da governação clínica com a governação em saúde e bem-estar. Para isso é fundamental ter uma presença no Conselho de Administração. Se não tivermos, essa voz vai chegar em diz que diz e nunca conseguiremos ter este papel e esta vertente, que é uma coisa que acontece nos casos primários e tem corrido de uma forma extraordinária. E, obviamente, uma dotação financeira própria ou uma modalidade financeira por projetos que guarde verbas específicas para a saúde pública para que possa atuar. Para que não tenhamos que andar sempre a pedir autorização quando temos um surto de uma doença qualquer e temos que fazer análises. E que não tenhamos que a seguir andar a pedir se podemos ou não podemos fazer determinadas coisas porque não temos esse financeiro aprovado. Quais são as vantagens para a ULS de estar um serviço de saúde pública deste género? Primeiro, um potencial de aumento de integração de cuidados. Uma análise sistemática dos dados de cuidados primários e cuidados hospitalares que permite interligar ambos e perceber quais são as características dos utentes que vão mais aos cuidados primários, daqueles que vão mais aos cuidados hospitalares, da população que reside dentro da minha área e que nós servimos, que tem uma determinada característica comparada com aquelas que reside fora e que a diferença que podemos ter. Uma capacidade de gestão de projetos e programas nacionais, verticais, que precisamos de continuar a fazer e de ancorar projetos prioritários numa ULS. Isso é sempre importante. A concretização, finalmente, dos serviços de epidemiologia hospitalar e saúde pública, porque precisamos de serviços de epidemiologia, investigação clínica e saúde pública hospitalares, que é assim que se chama. Porque, de facto, a maior parte dos hospitais não os tem e precisamos, de facto, desta potenciação para conhecer melhor o hospital por dentro. Médicos com competência em auditoria e qualidade em saúde, que permite fazer consultorias internas, avaliações, planos de melhoria, planos de contingência para diferentes áreas, quer hospitalares, quer cuidados de saúde primários, e esta vantagem de proximidade. E, por natureza, são, de facto, a saúde pública que mais comunica com as comunidades e, portanto, tem esta forma de ligar a ULS mais perto para os diferentes atores. E, obviamente, intervenções em emergências de saúde pública organizadas, integradas, já falei dos planos de contingência. Se não estivermos presentes na ULS, será difícil. Claro que tem alguns riscos, mas acreditamos que estas vantagens são sempre vantajosas e que irão permitir fixar mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que também queremos. E assim, de uma forma geral, é algo que vos tinha para trazer. Agradeço a vossa paciência e obrigado. Obrigado, Dr. Gustavo. Deixou-nos aqui uma reflexão profunda sobre o serviço de saúde pública, muitas pistas e estratégias, e todos vimos que já ninguém descobre a roda. Os diagnósticos estão feitos, inclusivamente as OLS que já existem desde o século passado. Ou seja, já em 1999 houve a primeira OLS, nomeadamente de Matosinhos. E por isso, nada é novo, temos é que muitas vezes trabalhar e ter soluções para os problemas e não adiá-los. Por isso, só como rapidamente, é um desejo. E um desejo, nós vimos aqui um comunicador nato, que é o Dr. Gustavo Tato, e como eu, ex-médico, continuo médico, mas de saúde pública, não posso deixar de pedir que
com a mesma convicção que aqui nos trouxe na sua apresentação e continua a contribuir. Temos visto muito nos meios de comunicação social, porque é um contributo importante para a atratividade tão necessária à carreira de saúde pública. Por isso, era este desejo que eu podia fazer em particular, mas faço publicamente a ele. Íamos agora ter a intervenção da senhora enfermeira Patrícia Martins. Tem a palavra. Já estava a deixar antecipar do que é que vou falar. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de felicitar a Fundação para a Saúde do SNS pela esta excelente iniciativa e por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver, também a comissão organizadora e todos os presentes que estão aqui lá em casa a assistir. Para os quem não tem estado a acompanhar o trabalho da Fundação ao nível do Laboratório de Ideias, antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi feito e à Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública para integrar este laboratório, que tem sido bastante estimulante e muito interessante este método de trabalho. Como temos aqui muitos jovens, eu vou partilhar só um pouquinho do que é esta metodologia de trabalho, a que é que se refere este laboratório de ideias. Então, o conceito de laboratório de ideias envolve a produção livre e independente de ideias e de propostas inovadoras sobre algo de interesse comum, a partir de uma diversidade de saberes, perspectivas e experiências. Apoia-se no método interrogativo, perguntas guias e procura suscitar novos modos de ver e linhas inovadoras de investigação ou de intervenção. Pretende-se com este método suscitar a expressão, partilha, confronto, inter-relação, combinação de ideias originais ou derivadas no work in progress, aberto enquanto for necessário. As próprias perguntas podem ser reformuladas e aprimoradas e, ao mesmo tempo, perspectivam-se modos de aplicar na prática as ideias partilhadas ou co-criadas pela evolução do trabalho coletivo. E então foi reunido um grupo de especialistas na área da saúde pública, que neste caso até dia 27 de setembro contávamos com a colaboração de 15 peritos nesta área, em que foram proposto 12 perguntas, 12 questões, e cada especialista, cada perito, respondia àquelas que entendesse ou que considerava com mais à vontade para responder. E foram dados vários aportes e que faço o desafio aos presentes para lerem o documento e também fazerem darem alguns contributos, tenho a certeza que serão muito bem-vindos. E, entretanto, no decorrer dos trabalhos, colocámos a questão como e eu própria me confesso, uma curiosa e entusiasta pela inteligência artificial e ao mesmo tempo com alguma cautela que esta nova ferramenta também traz, e resolvemos colocar as questões que os peritos tinham respondido ao chat GPT. E então o que é isto do chat GPT? Estamos a falar para uma comunidade de muitos jovens que suponho que utilizem muito esta ferramenta. Então o chat GPT é um chatbot de inteligência artificial desenvolvido pelo OpenAI que responde tendo por base a informação disponível em sistema aberto na internet. E então, estas questões foram colocadas no dia 21 de setembro. E eu queria partilhar convosco que os peritos, quando responderam às questões, responderam em que tinham a ver com a sua experiência local. E sem quase ver quem é que tinha sido o contributo, de certa forma quase identificávamos quem é que eram as pessoas que estavam a responder e de quem é que pertencia àquele contributo. E qual foi a nossa surpresa? E quando colocámos as perguntas ao chat, ele respondeu-nos de uma forma técnica e bastante abrangente, integrando as diferentes perspectivas dos diferentes peritos, não colidindo com nenhuma das abordagens que tinha sido feita e de uma forma muito sucinta resumiu os vários aportes que tinham sido dados. E hoje partilho aqui convosco, porque deixo-vos o desafio de consultarem todo o documento, deixo-vos partilhar convosco 3 questões. Uma na área da formação sobre governação e liderança em saúde. Era uma das perguntas, uma das áreas que era questionada. E a pergunta era como desenvolver continuamente competências gerais e específicas de governação e liderança colaborativa
em saúde populacional nas equipas locais de saúde pública. E então, qual é que foi a resposta do chat GPT? Foi uma resposta extremamente completa e abrangente, em que ele refere que o desenvolvimento contínuo de competências gerais e específicas de governação e liderança colaborativa em saúde populacional nas equipas dos serviços locais de saúde pública é fundamental para aprimorar a eficácia desses serviços. Aqui são algumas estratégias para promover o desenvolvimento contínuo de competências nessa área, desde logo educação e formação contínua. Que haja uma oferta de programas de educação e formação contínua com abordagem de temas relevantes de governação, liderança colaborativa, saúde populacional, que inclui cursos, workshops, seminários e webinars. O desenvolvimento de liderança, em que se promovam líderes dentro das equipas, que demonstrem habilidades de liderança colaborativa e que se promova formação e mentorias específicas para esses líderes. Também, promover uma cultura de aprendizagem colaborativa, onde os membros das equipas possam partilhar conhecimentos, experiências, por meio de grupos de discussão, reuniões de equipa e comunidades práticas. Projetos colaborativos, em que envolvem a equipa e também com abordagens aos diferentes desafios de saúde populacional. Estes projetos devem ser oportunidades de aprendizagem prática e a aplicação de competências de liderança. Também, o coaching e a mentoria, com uma oferta para que possa haver oportunidades de coaching e de mentoria para os membros da equipa que desejem desenvolver habilidades de liderança e também envolver a colaboração dos líderes experientes e consultores externos para a partilha dessas experiências. A avaliação de competências regulares, de forma a que se consiga identificar áreas de melhoria e desenvolver planos de ação personalizados. Formação em comunicação, tão essencial e já explanada nas várias comunicações. A comunicação eficaz é essencial para a liderança colaborativa, então que se ofereça formação em habilidades de comunicação, incluindo comunicação interprofissional e com a comunidade. Desempenho de competências na tomada de decisão, em que se deve considerar que a equipa esteja toda com condições de tomar decisões informadas com base em evidência e considerar múltiplos pontos de vista. Isto é crucial para a governação eficaz. E também que toda a equipa se mantenha atualizada sobre as políticas de saúde, regulamentações e diretrizes relevantes que afetam a saúde da população, porque isto ajuda a orientar as decisões em ação de quem está no terreno. O desenvolvimento de habilidades e resolução de conflitos tão necessário nas parcerias. Capacita as equipas com estas habilidades de forma a lidar com os desafios interpessoais de uma forma construtiva. E também não poderia deixar de estar referido à avaliação dos resultados e que esta avaliação seja feita de forma regular. O impacto das competências de governação e liderança colaborativa no desempenho dos serviços locais de saúde pública. Isto pode ser feito através de indicadores de desempenho, mas também do feedback da comunidade. E também se compare o desempenho e as práticas dos serviços locais de outras regiões ou organizações, de forma a que a saúde pública possa identificar áreas de melhoria e encontrar pontos com outras equipas. Esta é um grande desafio. Agora passo a partilhar convosco o desafio sobre a promoção da participação e da capacitação social em saúde. E aqui nós colocamos a questão: como podem os serviços locais de saúde pública contribuir para promover a participação social, a literacia em saúde e a capacitação das pessoas e da comunidade em saúde? E eis que a resposta não poderia ser mais interessante. E sugere-nos algumas estratégias que passo a citar. Comunicação e educação em saúde. Desenvolver campanhas de comunicação, programas de educação em saúde que sejam culturalmente sensíveis e adaptados às necessidades da comunidade, que devem fornecer informações claras e acessíveis sobre questões de saúde pública. Participação da comunidade, estabelecendo mecanismos formais para envolver a comunidade na tomada de decisão relacionada à saúde pública, e isto pode incluir grupos de consulta comunitária, conselhos de saúde ou fóruns públicos. Passemos da teoria à prática.
Participação em programas de literacia em saúde, colaborar com escolas, organizações da sociedade civil e bibliotecas para apoiar programas de literacia em saúde que promovam a compreensão de informações de saúde e a capacitação de tomar decisões informadas. Formação em saúde, oferecendo programas de literacia em saúde para profissionais de saúde, educadores e líderes comunitários, para que estes possam comunicar informações de saúde de maneira eficaz. Desenvolvimento de materiais educacionais acessíveis e compreensíveis, como os panfletos, vídeos, recursos online que abordem tópicos relevantes para a saúde pública. Programas de capacitação comunitária que ensinem habilidades de autogestão da saúde, como a prevenção da doença, alimentação saudável e autocuidado. Também apoiar e facilitar a formação de grupos de apoio e de autoajuda para pessoas com condições específicas de saúde, fornecendo informações, recursos e suporte emocional. Colaboração com organizações da comunidade, estabelecendo parcerias com organizações comunitárias locais que já tenham experiências a envolver e capacitar a comunidade em questões de saúde. O acesso a dados de saúde, disponibilizar dados de saúde relevantes para a comunidade de forma acessível e compreensível, para que as pessoas possam compreender melhor os desafios de saúde da sua região, inclusive o poder local. Eventos de saúde comunitária, organizar estes eventos, como as feiras da saúde, rastreios de saúde, onde as pessoas possam receber informações, exames de saúde e serviços relacionados à sua saúde. Envolver a comunidade na recolha de dados de saúde, como a investigação de saúde comunitária, para que eles possam participar ativamente na identificação de problemas de saúde e na formulação de soluções. Promoção da advocacia em saúde, capacitando a comunidade para se envolver em atividades de advocacia em saúde, defendendo políticas e práticas que promovam a saúde e o bem-estar da comunidade. E, por fim, o acesso à informação em saúde online. Temos que estar onde as pessoas estão. Criar e manter recursos online, como os sites, redes sociais, que disponibilizem informações de saúde confiáveis e oportunidades para a comunidade se envolver e fazer perguntas. Portanto, ao adotar estas estratégias, os serviços locais de saúde podem desempenhar um papel vital na capacitação das pessoas e comunidades em saúde, na promoção da literacia em saúde e na facilitação da participação ativa da comunidade na melhoria da saúde pública. Isso não só aumenta o conhecimento, mas também fortalece o envolvimento e a responsabilidade com relação às questões de saúde locais. E por fim, como também já foi subejamente falado e que é tão importante, os sistemas de apoio à decisão. Quais os requisitos essenciais para um sistema de informação em saúde populacional ou de saúde pública inserido num sistema integrado de informação em saúde? Não vou ser exaustiva, vou-vos deixar a curiosidade, vou simplesmente dizer-vos que o chat recomendou 21 estratégias, desde a padronização de dados e terminologia, de forma a que permita que haja interoperabilidade e a partilha dos dados, quer nacionais, quer internacionais, a recolha de dados de forma abrangente, o acesso e usabilidade, a segurança dos dados e a privacidade e consentimento, o armazenamento e gestão de dados eficiente, a análise e relatórios avançados, a capacidade de integração de fontes de dados diversificadas, auditoria e registro de alterações, formação e capacitação de utilizadores, manutenção e atualização constantes. Também a governança e políticas claras, a integração da comunidade e a participação social, a compatibilidade com plataformas móveis e o acesso facilitado de quem está no terreno ter, no momento, o acesso a estes dados, sistemas de apoio à decisão, promoção da transparência, sistemas de alerta e notificação de dados, avaliação de desempenho e feedback, sustentabilidade financeira e o respeito à ética e dos valores em saúde. Portanto, dão-nos aqui os pontos essenciais. Deixem-me só dizer-vos uma coisa. As perguntas, quando perguntamos a mesma questão em momentos diferentes, as respostas vão variando. E também, se mudarmos uma ou duas palavras, também muda a resposta. É uma ferramenta bastante dinâmica que eu vos desafio a consultar e a utilizar, que será com toda a certeza integrada no futuro próximo, cada vez mais nos nossos serviços e que nos dão uma ajuda importante. Também
devo dizer que não devemos ficar exclusivamente reféns deste sistema e, portanto, temos que ter profissionais capazes no terreno de fazer uma reflexão sobre aquilo que a inteligência artificial e as linhas que elas nos estão a dar, porque não basta a informação, basta o caminho que fazemos com ela. Mas deixem-me dizer que quando fazemos uma leitura atenta pelas respostas, conseguimos perceber que a informação que ela nos dá muitas vezes tem por base outros sistemas de saúde pública que não os nacionais. E, portanto, importa à saúde pública a nível nacional escrever e colocar a internet aberta documentos de forma a que também possamos influenciar a inteligência artificial quando ela nos produz estas respostas, ter lá também as nossas experiências e partilharmos aquilo que fazemos no terreno. É este o desafio. Obrigada. Obrigada, enfermeira Patrícia Martins. Foi para nós um privilégio. Temos a seguir a apresentação de resultados e uma experiência com recurso à tecnologia baseada na inteligência artificial. E principalmente o sentido crítico que teve e que nos transmitiu também as potencialidades da sua utilização para o futuro em termos do serviço. Por isso, muito obrigado. Então, e íamos então dar e passar ao debate de todos os contributos que nos queiram dar em termos e a discussão, que é isso que interessa, é a reflexão e a discussão. Por isso está aberta o debate e dentro penso que temos 15 minutos. Alguém quer usar? Eu acho então que os oradores foram muito eficazes. Tem a palavra. Eu sou Mário Pereira, sou psicólogo, trabalho no setor social. Eu gostei muito das vossas apresentações. Eu acho que há aqui um problema, uma provocação. Mas acho que este é o problema que eu vejo as vossas comunicações muito centradas nos serviços e pouco centradas no serviço. Eu vejo muito preocupados com a organização dos serviços, não é? E também vejo preocupados com uma coisa que eu acho que é uma gênese de muitos dos nossos problemas. É que todos nós queremos ser o centro do mundo. E, portanto, vocês põem a questão da saúde pública como se fosse o centro do mundo. E penso que nós temos todos alguma dificuldade em aceitar que nem sempre somos o centro do mundo. Mas depois vejo, de facto, penso que é um debate que está muito, provavelmente até na saúde, contamina muito o discurso todo sobre a saúde. É que o discurso sobre a saúde e o debate sobre a saúde são muito centrados na organização dos serviços. Mais hierarquia, mais não sei o quê, mais um financiamento aqui, mais ou não, o sítio é que nós estamos na hierarquia, o sítio está na decisão, quem é que não, quem é que é importante. E eu acho isso, acho que limita depois aquilo que vocês dizem que é a comunicação para fora. Né? E eu acho que para mim isto é um problema que foi aqui atravessado quando o Dr. Guilherme disse. Porque acho que isto não é um problema da saúde pública, é um problema muito transversal em muitos setores. E como agora se fala aí muito dos conselhos de saúde pública, dos conselhos locais de saúde pública, eu tenho muita experiência de conselhos locais. Mas é assim, a saúde social quer um conselho local, a saúde quer um conselho local, a saúde quer um conselho local, a saúde mental quer um conselho local. Só nos locais já não há gente para tanto conselho. O Dr. Fidalgo está aí na frente e dizia, não há gente para tantas doenças. E eu dizia, agora digo assim, não há, nas comunidades, na maior parte das nossas comunidades, nomeadamente aqui nos nossos conselhos, no nosso distrito, já não há gente para tantos conselhos. Aliás, posso dizer que uma das distritos em que os médicos públicos da região gastam muito tempo é provavelmente ir a tanto conselho, né? Ou a faltar às reuniões dos conselhos. E, portanto, eu acho que também era uma questão que eu aprender esta questão. Se tiver uma provocação, mas já que estamos aqui. Então eu vou aceitar a sua provocação e vou-lhe responder, dentro daquilo que for possível. De facto,
A saúde pública tem é uma realidade diferente das restantes especialidades médicas, porque trabalha uma área muito abrangente e determinantes de saúde que abrangem todas as doenças e todas as áreas da vida da pessoa. E por isso a saúde pública, naturalmente, e depois aqui eu vou falar médica, mas a parte da enfermagem também é igual, os técnicos, naturalmente tem o potencial de poder integrar e agilizar as diferentes áreas de intervenção e os diferentes problemas que as pessoas têm. Eu não, na minha apresentação, como viu, eu não falei em nenhum lado do Conselho Nacional de Saúde Pública ou Conselho Local de Saúde Pública. Eu disse que a saúde pública tem o potencial de poder ser este elemento que integra e que une as diferentes estruturas parceiras da sociedade num objetivo comum, que é uma melhor saúde. E intervir de forma, e possa avaliar, para ver se essas intervenções são de facto efetivas e de facto vão traduzir-se em ganhos em saúde. Porque a nossa competência, os nossos trabalhos são estes. E isto pode ser aplicado na saúde mental, na diabetes, na hipertensão, na tuberculose, N coisas. E por isso temos este papel que podemos gerir. De facto, criar múltiplos conselhos ou órgãos consultivos disto e daquilo e daquele outro faz com que, de facto, não haja gente para participar. Concordo consigo perfeitamente. Mas é possível criar uma estrutura que integre a saúde, os parceiros sociais e a autarquia e que possa trabalhar todos estes temas onde a saúde pública tem um papel bastante interessante para desempenhar. Se viu também a minha apresentação, eu não falei exclusivamente de estrutura do serviço. Eu falei de atividades que eles podem fazer, áreas de intervenção. Exatamente porque o serviço tem que ser voltado para aquilo que é o seu centro, que é o cidadão, é a população que serve. A saúde pública não trabalha o indivíduo único, e portanto não estamos preocupados com o Sr. José, com a Sra. Maria, mas estamos preocupados com todos os Srs. Josés e todas as Sras. Marias, doentes e não doentes, e da maneira como podemos intervir para os ajudar. E por isso há uma necessidade de falar da organização do serviço que potencie o trabalho, o serviço, como se chama, que possa levar a esse desempenho de funções mais corretas. É uma realidade, e especialmente aqui na região centro, que os meus colegas médicos de saúde pública têm dificuldade em estar em todo lado ao mesmo tempo. E usou uma expressão muito engraçada, passam mais tempo a faltar às reuniões do Conselho durante o seu tempo. E de facto é verdade, num ACES que tenha 4, 5, 6 conselhos, e que em todos os conselhos tenha um Conselho Municipal de Saúde que é necessário estar presente um médico de saúde pública, e há 3 ou 4 médicos de saúde pública para fazer o trabalho, é impossível chegar a todo lado. E, portanto, há que priorizar. E esta questão de formar o LIS pode ajudar a articular isso melhor, mas vai precisar que o próprio poder político perceba que não está sozinho e que tenhamos que criar as tais comunidades intermunicipais que cada vez mais vão existindo e que olhem para os problemas de forma integrada. E, portanto, a saúde pública tem este potencial, o serviço deve ser feito de forma integrada. Nós temos uma responsabilidade muito grande de responder a esses desafios que apontou e o nosso desejo é que nos deem as ferramentas para podermos vir a fazê-lo. Porque aí é que passa o caminho. Não é dizer que nós somos o centro de tudo. É dizer que nós podemos ser o eixo integrador para potenciar todas as outras respostas, que é exatamente isso que a gente quer. Não sei se te respondi mais ou menos. Obrigadíssimo. Eu não sei se é função, mas eu vou só aqui transmitir uma situação que aconteceu e tem a ver com o trabalho de rede e com este problema central no cidadão ou o problema da comunidade. E vou falar, sem problemas nenhuns, do que a situação mais complexa e problemática que tivemos, que foi as ERPs lares. Ou seja, durante a pandemia do Covid. O que é que se passou? Passou-se que num dado momento destapou-se um problema. Havia uma situação que não era terra de ninguém. E a saúde pública foi chamada para resolver esse problema. E ao ser chamada para resolver esse problema, parecia que estava tudo bem. Havia equipas, residentes e dedicadas em termos clínicos em cada lado. Simplesmente não havia. Não havia. O que havia, salvo exceções, o que havia era serviços de enfermagem em dias úteis e algumas horas médicas. Isto não são serviços. E quando se procurou, isto tinha que ser visto como algo complementar ao Serviço Nacional de Saúde. A responsabilidade era do Serviço Nacional de Saúde.
E o problema que aconteceu neste âmbito foi que, para toda a gente, quis responsabilizar pessoas que até deram o seu melhor. Que havia médicos, enfermeiros, estávamos lá, que tentaram dar o seu melhor. Tentaram dar o seu melhor, mas não eram responsáveis. E por isso, quando até a opinião pública e os órgãos de comunicação social quase que pediram responsabilidades e não podiam pedir, porque não tinham enquadramento legal. E todos vimos que, passado meses e meses, em que muitas vezes eram crucificados essas pessoas, chegámos à conclusão que ninguém foi responsabilizado. Porque o enquadramento legal diz somente isto, que cada lar só deve ter um enfermeiro a partir de 40 utentes. Esta que é a realidade. E por isso tudo o que a seguir vem é complementar, são as próprias, muitas vezes, IPSS que dão. E andamos com isto. E a mim o que me choca, em termos pessoais, é, passado este tempo todo, estes anos todos, continuamos a achar que há equipas residentes e dedicadas nos lares. E até à próxima pandemia. Quer dizer, e temos esta situação, não resolver, não clarificar, não discutir, não avaliar. E a questão que se coloca é assim, já foi feito a avaliação, a análise dos resultados e das consequências. O drama que foi tudo isto, na altura foi um drama. É este aspecto, às vezes, que temos, de quando se fala de trabalho em rede, o problema é as soluções, quando chegamos ao capítulo das soluções. E quem é que tem que depois fazer a solução? Quem tem que dar a solução? E vimos muitas situações que eu próprio não fiz, mas vimos muitas vezes colegas meus, sem qualquer enquadramento legal, perante a pressão, até decretarem isolamentos, as chamadas isolamentos sociais e quarentenas geográficas. A possibilitarem listagens de doentes perante a pressão dos acontecimentos, quando nada disto é possível. Mas também não havia uma clarificação nacional. E era só, não quero aqui desculpar esta situação, não é o problema dos serviços, é o problema que os serviços têm que estar organizados para dar resposta. E muitas vezes as pessoas estão isoladas. E as orientações às vezes falham. Bom dia a todos, obrigada pelas apresentações. Eu sou Fernanda Santos, sou médica de saúde pública e queria realmente concordar com aquilo que diz o Gustavo. Nós temos o nosso foco no cidadão, não temos o nosso foco no utente nem no doente, temos o nosso foco na comunidade. É evidente que nós trabalhamos em rede e que podemos ser facilitadores. E tudo isto é verdade. Eu trabalho numa OLS com o qual tenho ótimas relações com o Conselho de Administração e neste momento estamos a pensar para passar para uma nova arquitetura do sistema. É evidente, apesar de tudo aquilo que se diz e apesar do que disse o colega psicólogo que falou há bocado, a arquitetura do sistema é muito importante e a maneira como nós nos colocamos no sistema é muito importante. É muito diferente trabalharmos a nível de um departamento de profissionais da saúde pública. Eu não estou só a falar de médicos, estou a falar de todos os profissionais que integram as unidades de saúde pública, ou a trabalhar dentro de uma OLS, fora de uma OLS, dentro de um departamento de cuidados de saúde primários, com várias hierarquias, para não esquecer que somos ainda autoridades de saúde. A maior parte de nós, médicos de saúde pública, somos autoridades de saúde, enquanto a autoridade de saúde temos o poder discricionário do Estado de decidir pela promoção da saúde e pela proteção do cidadão. Portanto, não podemos esquecer isto, mas também não podemos esquecer aquilo que disse o colega há bocado, que é, nós cada vez temos menos profissionais de saúde pública. Ou nós investimos numa saúde pública forte, poderosa, com capacitação e com profissionais, nós vamos deixar de os ter. Neste momento, os nossos médicos de saúde pública são os mais novos, são muitos, eu já sou
antiga, muito velha, e portanto já estou a trabalhar fora da minha idade, ou seja, eu já me reformei há cerca de 2 anos e continuo a trabalhar quase a tempo inteiro, às vezes até mais do que isso, mas provavelmente a nossa saúde pública está a viver também dessas pessoas mais velhas que estão a sair. Nós não temos capacidade, com a arquitetura que temos e com a maneira como nós estamos a trabalhar e temos os serviços organizados de saúde pública, nós não temos capacidade de reter profissionais. Neste momento em Beja, para vos dizer, temos um médico de saúde pública no distrito de Beja. Portanto, temos que pensar nisto. Obrigada pela atenção. Muito bom dia, agradecer, portanto, à organização e à instituição que acolhe este debate e estes contributos para o SNS, que é muito importante, face à situação em que estamos todos envolvidos, e é preciso que nos posicionemos de forma honesta e clara, do seu ponto de vista, dar um contributo real e verdadeiro para que, de facto, isso seja uma realidade e o mantenhamos, porque é um dos mais preciosos bens que temos dentro da nossa sociedade. Eu não sou nenhum especialista em saúde pública, eu sou enfermeiro aqui no Centro Hospitalar de Tondela Viseu, sempre exerci a minha atividade a nível hospitalar. Contudo, acho que a saúde pública, e eu não percebendo bem o objetivo e o conteúdo essencial, e tenho uma ideia do que é essa disciplina, no entanto, penso que deve analisar, tratar de tanto indicadores e propor orientações no sentido de todos os profissionais em articulação, digamos, integrados, produzirem os melhores níveis de cuidados para a população que têm na sua área de responsabilidade. E, portanto, eles serão os peritos especializados em nos orientarem para qual será a tendência para melhor identificarmos e também promovermos a saúde. E essa promoção da saúde é uma coisa que é de muita gente. Começa na concepção, na programação e na gestação e por aí fora até ao final da vida, é o ciclo da vida, não é? E nisso colaboram muitos profissionais de saúde, família, a comunidade, todos os serviços a interagirem, não é? E, portanto, é assim que se consegue atingir uma verdadeira política em que, penso eu, o foco é de facto o cidadão e as suas preocupações, dentro de uma linha orientadora do que é que deve ser a promoção da saúde, em níveis macro e até a nível do pormenor, e todos nós estarmos inseridos num programa coletivo, não é? De combate e desenvolvimento para que as pessoas se sintam conhecedoras e estabilizadas e responsáveis pela sua saúde. E acho que é isso que nós temos todos de trabalhar. Muito obrigado. Deixe-me só dizer que a saúde pública, para além de estar na parte do planeamento e da monitorização e avaliação, nós também fazemos parte da implementação dos programas de promoção de saúde. Também estamos no terreno todos os dias. Claro que temos uma função maior na área da avaliação e do planeamento quando estabelecemos as parcerias com os outros serviços profissionais e setores, mas nós também não estamos só na monitorização e na avaliação, também estamos no terreno, e às vezes é uma ideia que nem sempre os outros colegas têm, que a saúde pública não está no terreno na intervenção. Sim. 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 Agradecia, não podemos é ter diálogo. É sim. Tem. Se ainda há tempo, é que vem um pouco na sequência do que estava agora a ser falado. Uma das questões que eu gostava de colocar é como é que há uma base na Lei de Bases da Saúde que fala de sistemas locais de saúde.
que, em princípio, devia ser o órgão integrador do conjunto das políticas de saúde para uma determinada área geodemográfica, não é? E, portanto, da forma como abordou aqui a saúde pública, como é que entende isto num quadro legislativo que devia aplicar-se aos sistemas locais de saúde? Esta é uma questão. A outra é, eu entendo que a saúde pública também que intervém na promoção. Mas também conheço que há por aí muitos sítios onde a confusão é mais que muita. Ou seja, às 2 por 3 toda a gente parece que quer fazer o mesmo. Já agora da vossa experiência, e o que é que tem que mudar para que não seja assim? Muito obrigado pela pergunta. Eu vou tentar ser sucinto, que a professora Ana Escobar já está aí a olhar de lado e vou tentar ser rápido. Até porque o almoço já está à nossa espera. É para lhe dizer que a análise legislativa que eu faço relativamente àquilo que diz respeito à saúde pública, à estrutura dos serviços locais integradores de saúde, ou das ULS, ou seja como for, é que parece que andamos sempre a pensar como é que isto vai funcionar e não se muda quando se vê que as coisas não estão completas. E acho que faz falta haver uma reflexão conjunta de todas as áreas do Serviço Nacional de Saúde. Nós vimos falar da reforma dos cuidados primários, a reforma dos hospitais, a reforma da saúde pública, a reforma das UCCs que também querem, não sei o quê. E, portanto, precisamos trabalhar todos em conjunto para que o SNS seja organizado da forma que for melhor, mas que seja feito em consenso e que possa ser trabalhado. E isso, de facto, é um perigo, porque neste momento continuamos a ver, e é a minha opinião pessoal, não é da associação, que cada pessoa que está à frente da influência política, quem tem responsabilidade política, vai mudando as coisas conforme acha que é o melhor. E não ouve os peritos. Nós precisamos de ouvir os peritos e aplicar os que os peritos dizem, porque são as pessoas que estão no terreno. E precisamos de trabalhar em conjunto com eles e chegar a um consenso. Relativamente à questão da promoção da saúde, mas depois também deixar um bocadinho a enfermeira Patrícia ou a doutora Sara se querem dizer alguma coisa, aquilo que nós vemos muitas vezes é que toda a gente quer fazer tudo, nomeadamente na área da promoção da saúde. Toda a gente quer ir às escolas falar com as crianças, disto e mais aquilo, toda a gente quer fazer uma caminhada não sei o que mais, toda a gente quer pôr nas redes sociais não sei o quê. E a vantagem da saúde pública é, de facto, podermos organizar e estruturar estas questões, se trabalharmos todos em conjunto e em parceria, efetivamente, para que não se dupliquem. Todos nós ouvimos e sabemos que o rastreio do cancro da mama é uma coisa extremamente importante, que o SNS faz. Mas a Câmara Municipal de Lisboa, no seu plano municipal de saúde, implementou um plano de rastreio do cancro da mama para as mulheres em parceria com a Fundação Champalimau, que duplica a oferta, que o Serviço Nacional de Saúde já devia fazer de uma forma organizada. Em vez de se criar condições para que haja uma melhoria da oferta do Serviço Nacional de Saúde, duplicou-se. Então, mas como é que ficamos? Não deveríamos estar integrados? Pois devíamos, é verdade. Concordo consigo. Para responder à questão sobre a intervenção comunitária, eu felizmente trabalho numa unidade de saúde pública Arnaldo Sampaio, no Arco Ribeirinho, onde grande parte da promoção da saúde e da intervenção comunitária partem da saúde pública, em que temos neste momento, existem mais, mas vou falar destes dois que me são mais próximos, quer o programa de literacia em saúde no âmbito do envelhecimento ativo, quer o programa de saúde escolar, onde nós fazemos a gestão, mas também a intervenção, a monitorização e a avaliação. E fazemos um verdadeiro trabalho multidisciplinar e intersetorial. Nós trabalhamos e fazemos o planeamento em saúde com a comunidade, na comunidade, em que chamamos todas as outras unidades a trabalharem connosco, inclusive profissionais do hospital, futuramente seremos uma OLS, mas neste momento ainda não somos, como outros profissionais, quer das autarquias, de IPSS, forças de segurança, que vêm colaborar de forma integrada e organizada nas nossas atividades. Vou-lhe dar exemplo, fizemos uma atividade no sábado passado, cultural, para promover o exercício físico ao nível dos séniores, à descoberta de Alcochete, onde tivemos vários setores da autarquia a trabalhar, desde o setor de turismo, o cultural, o social, a saúde, a escola secundária com os cursos de turismo e de desporto, jovens de uma escola superior de desporto que estavam a fazer estágio com os colegas da autarquia e também colegas da área da saúde pública, que participaram e que estavam disponíveis, e fomos nós, em parceria com a Câmara, que trabalhamos esta iniciativa. Temos outras em que são, por exemplo, áreas que nós identificamos como necessárias. Nós, junto dos nossos profissionais do ACES, vamos procurar os melhores profissionais para dar a resposta àquelas necessidades que são identificadas na comunidade. Desde psicólogos, nutricionistas, todos esses profissionais são integrados e integram
estes programas. Mas se nós não fizermos isto de uma forma organizada, também não vamos conseguir avaliar o impacto, não conseguimos ter um fio condutor e vamos ter projetos como cogumelos a surgir, em que muitas vezes não têm uma continuidade, nem se garante precisamente essa continuidade no tempo e que se consegue depois perceber efetivamente que tem impacto e que tem resultado. E portanto eu convido-vos a visitarem-nos no Arco Ribeirinho. Nós gostamos muito de receber pessoas, é um sítio muito simpático, trabalho em Alcochete, a doutora Lina está ali comigo, é a minha coordenadora, e portanto é um sítio em que a intervenção comunitária se faz com todos para todos, e em que efetivamente a comunidade participa de uma forma muito ativa. Professor Vítor, organiza o autocarro, se faz favor, que é para ir reportar. Estão todos convidados. Penso que está ligado. Tá. Gostaria só de terminar que, pronto, embora agradecendo o convite para ir ao Arco Ribeirinho, podem vir aqui ao Acés Dom Lafões, que é mais perto. Pronto, nós íamos então terminar. Eu só pedia nós fomos em saúde pública uma certa geração de resignação, derivado de vários fatores, e por isso aquilo que pedíamos é, já está tudo estudado, já há tudo, pedimos só decisão. Decidam para os novos, para a nova geração, decida-se. A capacidade de improvisação, a gestão de boas vontades, vai dando resposta. Mas acho que não é este o futuro que todos queremos para o CNS e para a saúde pública. Acabamos com os improvisos e a gestão de boas vontades. Precisamos de decisões, era este o apelo que pedimos, e por isso à própria Fundação que nos ajude também nesse aspecto. Obrigado.